Aqui nós temos essa barra, e nós vamos chamar essa barra aqui de 1 inteiro. Vamos lá. 1 inteiro. E essas outras barras aqui de baixo, elas têm exatamente o mesmo tamanho dessa barra inteira aqui. O seu objetivo nesse vídeo é descobrir qual dessas barras aqui, ou quais delas, é equivalente a 1 sobre 2, a metade, a meio. E aí? Agora você pausa o vídeo e tenta responder. Pois bem, assumindo que você pausou o vídeo, como a gente sempre faz, né? Agora vamos dar a resposta. É o seguinte, eu vou redesenhar primeiro essa barrinha aqui. Ó, vamos redesenhá-la aqui. Essa barra, então, ela vai ficar mais ou menos desse tamanho. Certo? E o que nós vamos fazer é dividi-la ao meio. Essa barra aqui dividida ao meio, ela ficaria nesse formato aqui, ó. Essa parte aqui, esse lado esquerdo, é exatamente igual a esse lado direito. Pode até não estar perfeito o meu desenho aqui, mas você imagina que sim, né? Que esse lado aqui é igual a esse, tem a mesma medida. Eu dividi ao meio. E 1 sobre 2, a metade, é a mesma coisa que eu pintar uma dessas partes aqui. É ou não é? Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que a metade. Agora é o seguinte, essa figura ela está dividida em 4. 1, 2, 3, 4 partes. Então, posso colocar aqui que o denominador é 4. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Vou escrever logo em tudo aqui, né? Está dividido em 5. Essa figura aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa outra figura aqui está dividida em 3 partes. Então, aqui nós temos quartos, né? Aqui nós temos quintos, sextos e terços, certo? Voltando para o nosso exemplo aqui, está dividido em 4 partes iguais e foram pintadas 2 partes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir novamente essa figura, só que agora em 4 partes. Ela já está dividida em 2, então vou dividir essa parte aqui ao meio. Cada uma dessas partes eu divido novamente ao meio, né? E aí eu vou ter essa figura dividida em quartos. Olha aí. Então, para eu ter metade, como dá para perceber aqui, eu preciso de 2, de 2 partes pintadas. Quantas vezes a gente tem aqui pintadas? Ó, 1, 2, 2 partezinhas pintadas. Então, eu posso dizer que 2 quartos equivalem a 1 sobre 2, a meio. Olha aí. É a mesma coisa que você imaginar que essa parte aqui, ó, está deslocada para a esquerda. Se eu deslocar essa parte aqui, trocar na verdade, né? Essa parte cinza vem para cá e essa vai para lá, eu vou ter exatamente essa mesma figura aqui. Vamos analisar agora aqui essa parte de baixo, essa figura aqui de baixo. A de cima eu posso dizer então que é equivalente a 1 sobre 2. Então vou separá-la aqui, né? Isso aqui é equivalente à mesma coisa que meio. Agora, essa outra aqui de baixo, vamos desenhar do mesmo tamanho da de cima, né? Para a gente poder comparar. Essa figura aqui de baixo, ela vai ter esse tamanho aqui, mesmo tamanho da figura de cima, só que ela está dividida em 5 partes iguais. Vamos dividi-la em 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Novamente, eu peço para que você imagine que esteja dividida em 5 partes iguais. Olha só, se isso aqui está dividido em 5 partes iguais, e nessa figura aqui eu pintei 1, 2, 3 partes, eu vou pintar aqui também, então, 3 partes para ter a mesma coisa, né? 1, 2, 3. E aí você percebe o seguinte, que 3 quintos, que é o quanto essa figura aqui representa, é um pouquinho a mais, olha aqui, ó. É um pouquinho a mais que 1 sobre 2, que é a metade. Nós deduzimos que essa figura aqui de cima representa a metade, então você percebe que 3 quintos é um pouquinho a mais. Então, essa figura aqui, ela não representa 1 sobre 2. Tranquilo? Tá claro? Vamos agora ver a de baixo. Ora, essa figura de baixo está dividida em 6 partes iguais. Vamos redesenhá-la aqui, certo? Para que a gente possa comparar, então, com as outras duas. Vamos lá. Lembrando que a primeira a gente já deduziu que vale realmente meio, a segunda não, porque é um pouquinho a mais. Agora essa está dividida em 6. Ora, eu posso dividir em 2 partes iguais aqui, ó, certo? E 1 sobre 2, essa fração aqui, 1 sobre 2, meio, metade, é a mesma coisa que eu pintar apenas uma dessas partes, exatamente como eu fiz com a primeira ali, certo? Agora, eu preciso dividir essa figura toda aqui em 6. Olha aí. Como é que eu faço isso, então? Ora,
Para dividir alguma coisa que está dividida em 2 em 6, eu pego cada uma dessas partes aqui e divido em 3 partes. Então aqui eu vou dividir em 3, assim, né? E aqui eu vou dividir em 3 também. Vai ficar desse jeito. Aí você percebe o seguinte, essa parte que foi pintada anteriormente, que representava 1/2, que representava meio, permaneceu inalterada, permaneceu igual. Logo, eu posso dizer que isso aqui também representa 1/2. É ou não é? Aqui, ó, 3/6 representa 1/2. Repara só, aqui eu tenho 1, 2, exatamente 3 partes pintadas. E aqui, 1, 2, exatamente 3 partes pintadas também. Essa figura aqui só está reorganizada. É como se eu tivesse pego essas duas figuras e trazido elas para cá, ó. Certo? Então eu teria exatamente esse mesmo formato. Logo, eu posso dizer que essa parte aqui, essa figura, também equivale à metade, a 1/2. Tranquilo? Tá claro? E para finalizar, essa última aqui está dividida em terço, né? Está dividida em 3 partes iguais. Então, vou fazer aqui a figura do mesmo tamanho também, para a gente poder comparar. E vou dividi-la em 3 partes iguais. Novamente, um exercício de imaginação. Imagine que está dividido em 3 partes iguais. Claramente, esse lado aqui está um pouquinho maior, mas tudo bem. Então, 1/3 é isso aqui, ó. Certo? Já que essa figura aqui está apenas com uma parte pintada. Então, isso daqui é equivalente a 1/3. Agora, perceba, 1/3 ele é um pouquinho a menos, olha aí, ó, que a metade, já que essa figura de cima aqui representa a metade. 1/3 é um pouquinho a menos que isso. Logo, eu vou dizer, ó, que eu tenho uma parte pintada, aqui também tem uma parte pintada, eu posso afirmar que 1/3 não é metade, é menos que a metade. Então, apenas a primeira figura, essa de 2/4, e essa aqui de 3/6, são equivalentes à metade. Tá claro? Então, por esse vídeo é só. Até o próximo vídeo.